Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você que está me ouvindo. Estou aqui para mais uma publicação da série Uma Mensagem para Você. Se ao ouvir esta mensagem você não gostar ou não entender algo, não fique na dúvida. Deixe um comentário e terei o maior prazer em esclarecer. Mas se Deus tocar o seu coração através desta mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e se quiser receber as próximas mensagens em primeira mão, ative o sininho. Agora, deixe o Espírito Santo de Deus te envolver. Hoje nós vamos falar sobre inanição. Você já ouviu falar em inanição? O texto base que nós vamos ler hoje é em João capítulo 6, verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida por falta de alimentos ou por deficiência na sua assimilação. Há muitos cristãos que estão enfraquecidos, se encontram desanimados, sem esperança. Por quê? Porque não se alimentam de Jesus para poder assim viver por Ele. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Temos vivido dias tão corridos, muito cheios de atividades, responsabilidades, compromissos, mas em meio a tudo isso, temos que estabelecer aquilo que é prioridade em nossas vidas, aquilo que é essencial. Nós estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado, mas Cristo nos vivificou para uma nova vida nele. Há um ser espiritual em nós que precisa ser alimentado para poder viver. Mas qual seria o alimento do espírito humano? A melhor resposta a essa questão podemos extrair daquilo que disse o próprio Salvador Jesus Cristo, citando para o diabo em Mateus capítulo 4, verso 4, o que escreveu Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como pode-se concluir, o alimento espiritual é a leitura e meditação das Sagradas Escrituras. A falta de leitura e de meditação da Santa Palavra conduz o homem a um estado de inanição espiritual, assim como a falta de alimento pode conduzir o corpo ao estado de inanição física. Mas o que caracteriza a presença de inanição espiritual? Primeiro, vamos analisar o que seria a definição de inanição. Segundo uma definição encontrada em qualquer dicionário de termos médicos, a inanição é um estado de debilidade extrema por falta prolongada de alimentação. Tal condição, se não tratada rápida e convenientemente, pode conduzir o indivíduo à morte em poucos dias. Como analogia, temos que a inanição espiritual é caracterizada por uma série de eventos que conduzirão o cristão, em último estágio, à morte espiritual. Existe uma série de sintomas que podemos tomar como sinal de alerta de possível existência de inanição espiritual. Primeiro sintoma: ausência de oração. Começa a ficar difícil falar com Deus. Segundo sintoma: questionamento da fé. Começa a haver dúvidas se crer em Deus e na Bíblia é mesmo o correto de se fazer. Terceiro sintoma: falta de desejo de congregar. Ir à igreja fica cada vez mais difícil. Começa a surgir tantas coisas para serem feitas justamente na hora do culto. Quarto sintoma: volta a praticar coisas que outrora eram tidas como pecaminosas. Diante de qualquer desses sintomas, devemos procurar ajuda imediata do médico dos médicos, o Senhor Jesus, já que o último estágio de tal condição é a apostasia ou a morte espiritual. Portanto, amados,
cultivem o hábito da leitura diária da Santa Palavra. Estejam conscientes de que ou há falta de alimentação, ou seja, você não está se alimentando, ou não está se alimentando com o que deveria se alimentar, ou há uma deficiência na assimilação do que tem se alimentado. Ou seja, você não está conseguindo entender o que você está lendo ou ouvindo. A palavra de Deus nos orienta a meditarmos nela e não apenas lermos de forma corrida, sem prestar atenção no que ela diz. Pode ser aí a questão do enfraquecimento de muitos. Assim como não podemos deixar de alimentar o nosso corpo, também não podemos deixar de alimentar o nosso espírito. Existe uma situação problemática nas igrejas atuais. As pessoas estão morrendo por inanição. Obviamente, refiro-me à morte causada pela falta de consumir alimentos saudáveis, espiritualmente falando. Deus disse através do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, parte A: "O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento." E também sabemos que o conhecimento da palavra de Deus é verdadeiro alimento para a nossa alma. Em Mateus capítulo 4, nós já lemos, ele disse ao diabo, "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome." Em Jeremias, capítulo 15, verso 16, ele diz: "Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração." Entretanto, apesar de ter a consciência que a alma também precisa ser alimentada, muitos parecem não se importar e voluntariamente deixam de nutrir o seu espírito. É tempo de aprendermos a parar tudo e nos alimentarmos do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Reserve um tempo para a leitura diária e de meditação, e também de estar em comunhão com o Senhor em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 nos diz: "Orai sem cessar", falando com Deus e também o ouvindo falar através da Bíblia. Precisamos disso para viver espiritualmente, viver a vida em abundância que o Senhor oferece para nós. Nem sempre nos damos conta do valor de alguma coisa, senão quando a perdemos. Os sinais de que a igreja desse século está doente nos revelam a urgência em buscarmos o conhecimento de Deus. Não ignoremos a necessidade de alimentar a alma. Busquemos o Senhor enquanto ainda é possível achá-lo. Isaías capítulo 55, 6 nos diz: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." O Senhor nos ajude e restaure em nós a fome e sede por sua presença e sua palavra. Deus abençoe a você que me ouviu e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.